Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês nessa noite. Queria convidar vocês a tomar seu lugar aí na sua casa, seja sentado no sofá, seja você querendo estar em pé, para nesse momento estarmos louvando e agradecendo ao nome do Senhor. É um momento que mesmo nós estando em casa, irmãos, nós devemos ter com reverência, porque não importa onde nós estamos nesse momento entrando na presença de Deus, seja em casa, seja dentro do seu quarto, na sala, na cozinha. Nesse momento você vai estar entrando na presença de Deus. Eu queria estar lendo com vocês o Salmo, o capítulo 93, que diz: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as das grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém? Nesse momento nós estaremos louvando ao Senhor. Olá, queridos irmãos, que a doce e maravilhosa graça e paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e é muito bom nós podermos desfrutar mais uma vez desse momento, desse encontro, para juntos nós refletirmos na palavra de Deus, adorarmos, exaltarmos o nome do nosso Senhor. A todos vocês, sejam muito bem-vindos mais uma vez, e é um prazer muito grande, mesmo apesar da distância, nós desfrutarmos juntos, você na sua casa, no local onde você se encontra, para juntos nós desfrutarmos esse momento de adoração, exaltação e de reflexão na palavra de Deus. Se de repente você está nos acompanhando e você ainda não nos conhece, muito prazer, sou o pastor Moisés, pastor aqui da Igreja Presbiteriana Renovada de Paulínia, localizada aqui no Jardim
Vista Alegre, região central aqui da nossa cidade. E você é muito bem-vindo aqui no nosso meio, quando os nossos encontros forem retomados. E aí vai ser uma satisfação muito grande para nós desfrutar da sua presença física aqui conosco. E a todos os nossos irmãos, o nosso forte abraço a cada um de vocês. Que Deus seja com cada um de vocês e com a sua família, em nome de Jesus. Amados, nós iniciamos no finalzinho, na última semana do mês passado, e no decorrer aí desse mês de junho, nós estamos refletindo nessa série, uma série intitulada como Questões Difíceis da Vida. E nós estamos aí abordando a cada semana sobre questões, áreas que muitas vezes nos confrontam e que muitas vezes geram muitas dúvidas para nós. Nas 2 primeiras semanas dessa série, nós abordamos sobre oração não respondida. O que acontece, por que há momentos na nossa vida onde nós oramos a Deus, mas parece que nada acontece. É como se nós não tivéssemos uma resposta. E nós vimos ali vários fatores que podem implicar numa oração não respondida. E na semana passada, nós meditamos sobre fracasso, a sensação de fracasso. Quando muitas vezes acontecem coisas, circunstâncias, decepções, os nossos planos não acontecem da forma como nós gostaríamos, e aí então nós nos sentimos fracassados. E nós olhamos à luz da palavra de Deus, o que é o verdadeiro sucesso à luz da palavra de Deus, o que é um verdadeiro sucesso aos olhos de Deus, e o que é de fato um fracasso. Porque muitas vezes você pode estar bem, vivendo um sucesso, mas você estar sendo um fracassado aos olhos de Deus. E da mesma forma no sentido oposto. E nessa noite, queridos, eu quero refletir com você acerca do sofrimento. Sofrimento. E para isso, eu quero ler com você, se você está aí na sua casa, e você pode estar acompanhando aí pelo monitor, pela sua televisão. Se você está no seu celular, vai aparecer para você o versículo também, ou então na sua Bíblia. Eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18, um verso muito conhecido. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18, que diz: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Bondoso Deus, aqui nós nos encontramos, Senhor, e mais uma vez nós rogamos ao Senhor, se conosco, nos direcione, ó Pai, nesse momento onde nós estaremos refletindo na Tua palavra, Senhor. Fale conosco, com cada um de nós, por meio do Teu Santo Espírito. Nos confronta, Senhor, e mostre para nós o caminho na qual nós devemos trilhar. Oh Deus, mostre para nós aquilo que nós devemos fazer em obediência ao Senhor. Oh Deus, mostra para nós a Tua graça, mostra para nós, Senhor, ser conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, sofrimento. E é muito interessante nós pensarmos sobre isso. Sofrimento, afinal de contas, quando nós olhamos ali nas primeiras páginas de Gênesis, nós vemos Deus ali criando um mundo perfeito, tudo uma perfeita sincronia, tudo maravilhoso, tudo muito bem encaixado, funcionando perfeitamente bem. Mas aí, queridos, um fato é que por conta da desobediência do homem, da rebelião do homem com Deus, o pecado ele entra no mundo. E quando o pecado ele entra no mundo, queridos, não foi uma coisinha qualquer, pelo contrário, na verdade, na desobediência de Adão, o pecado entrando no mundo, o pecado foi a maior tragédia de todos os tempos. O pecado ele afeta toda a criação, inclusive a nós, afetando as nossas faculdades, afetando as nossas vontades, os nossos intentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, afetando cada ponto, cada centímetro do nosso ser. E por conta, queridos, desse pecado,
agora nós estamos sujeitos ao sofrimento. E por conta do pecado que gera esse sofrimento, nós vemos aí tanta miséria humana. Por conta do pecado, queridos, é que nós vemos uma dor incalculável no mundo. É por conta do pecado que nós vemos tanta crueldade entre as pessoas. E é por conta do pecado que nós vemos tantas guerras, tantas barbaridades, e nós vemos tanto derramamento de sangue. Você não precisa andar muito, basta você ligar a sua televisão, basta você acessar um site de notícias, e você vai ser bombardeado com tragédias desse tipo. Tantas atrocidades, tanto derramamento de sangue, guerras e mais guerras. Tudo isso gerando sofrimento ao homem. Olhemos, por exemplo, para a Segunda Guerra Mundial. Sabe, queridos, calcula-se que na Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus foram assassinados em campos de concentração. Na Segunda Guerra Mundial, mais de 16 milhões de pessoas morreram só na Alemanha. Mais de 20 milhões de pessoas morreram só na antiga União Soviética. Calcula-se que na Segunda Guerra Mundial, mais de 51 milhões de pessoas morreram nessa guerra. Tudo isso ainda sem contar as milhões e milhões de pessoas que foram feridas, que sofreram ali sofrimentos incontáveis na vida, incalculáveis, sem contar os demais danos, pobreza, fome, tudo isso como um rastro de uma guerra, gerando sofrimento. Mas não é somente isso, queridos, nós nos deparamos com sofrimento em outras situações, como por exemplo o sofrimento gerado no mundo pelos fenômenos naturais, enchentes. Todos os anos, a todo tempo, nós vemos, por exemplo, aqui perto de nós, na nossa capital, São Paulo, enchentes e mais enchentes, causando estragos materiais e assolando famílias, se não dizer pessoas que perdem as suas vidas em meio a essas enchentes, terremotos, vemos aí também furacões e tantas outras coisas mais. Mas não somente isso. Por conta do pecado, nós também vemos outros tipos de tragédias que geram sofrimentos, como por exemplo, as inúmeras enfermidades. Queridos, nós vemos aí pessoas sendo tomadas e sendo, se colocando aí numa situação de enfermidade por conta de um câncer, por exemplo. O câncer, os vários tipos de cânceres, são na verdade a segunda maior causa de morte no planeta. Nós vemos aí pessoas sendo tomadas por paralisias, outros tipos de doenças, doenças, por exemplo, cardiovasculares, doenças respiratórias, sem contar os acidentes dos mais variados tipos, como por exemplo, acidente de automóvel, que no nosso país, por exemplo, morre mais gente em acidente de trânsito do que, por exemplo, na guerra no Afeganistão. Não somente isso, mas nós vemos aí ferimentos, queimaduras, pessoas morrendo afogadas, pessoas morrendo queimadas e pessoas morrendo em quedas, como aconteceu recentemente na história daquele garoto no Nordeste, caiu do nono andar de um edifício residencial. Tudo isso, gente, gera sofrimento. Sofrimento nessas pessoas que são acometidas por esses embaraços, e sofrimento em todas as pessoas que os cercam. Sofrimento. E no meio de tudo isso nós perguntamos o porquê. Por que tudo isso acontece? Querido, seria correto dizer, de repente, que tudo isso acontece por conta de uma ação de demônios, por exemplo? Muitas vezes alguma coisa de ruim acontece e nós logo somos rápidos em culpar os demônios. Mas, por exemplo, quando nós vemos um terremoto,
Será que foi os demônios que foram lá e moveram as placas tectônicas? Quando você se levanta lá no seu quarto, você se levanta da sua cama no meio da madrugada, naquele quarto escuro, e você levanta para tomar água, e aí de repente você vai lá e bate aquele dedinho do pé na quina da sua cama. Será que foi o diabo que fez aquilo? Sabe, queridos, o fato é que quando nós nos deparamos desde essas coisas mais pequenas, como bater o dedinho do pé na quina da cama, até as coisas mais macros, as coisas mais exorbitantes, nós olhamos e vemos que o mundo, ele parece estar tão cheio de tantos males, e muitos desses males, às vezes eles parecem não fazer o menor sentido. E porque parece que ao nosso ver, esses males que nos geram sofrimento, não faz o menor sentido. Diante disso nós ficamos tão frustrados, nós ficamos tão irritados. E a razão é, queridos, que o sofrimento, ele parece tão intratável, é porque nós pensamos que o alvo principal da nossa vida é uma felicidade nela mesma, quando na verdade o alvo principal da minha e da sua vida deve ser o conhecimento de Deus. Nesse pensamento, queridos, nós achamos que o papel de Deus é providenciar para mim e para você um ambiente confortável para nós, completamente distante, longe, separado desses atritos, desses encalços, desses problemas. Como se eu e você nós fôssemos uma espécie de animalzinho de pelúcia de Deus, quando na verdade não. Queridos, na visão cristã, eu e você, nós não somos animaizinhos de pelúcia de Deus, não. E o propósito de Deus na minha e na sua vida, não é proporcionar a uma felicidade que se resulta nela mesma, mas o propósito de Deus na minha e na sua vida, é nos conduzir a um conhecimento de Deus. Queridos, é o conhecimento de Deus que resultará na nossa verdadeira e duradoura realização. Conhecimento de Deus. E é no meio dos nossos mais agudos e dramáticos sofrimentos que eu e você nós temos uma grande janela aberta. Na verdade, uma janela escancarada, pronta para nos proporcionar uma dependência ainda maior de Deus, uma dependência ainda mais profunda de Deus, e uma confiança maior nele. Seja isso para nós que estamos atravessando esses problemas, que estamos atravessando esse deserto, ou até mesmo para as pessoas que estão à nossa volta. Queridos, por trás de tudo isso que há, é a glória de Deus. Para que a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas, em nós e através de nós. O pastor Martin Lloyd-Jones, pastor do século passado, pastor anglicano na Inglaterra, ele dizia que a verdadeira perspectiva da história, o que inclui inclusive os meus sofrimentos, os seus sofrimentos, eles não podem ser vistos separados do reino de Deus. E ele vai dizer o seguinte, abre aspas: a chave para a história do mundo é o reino de Deus. Desde o princípio, Deus tem trabalhado no estabelecimento de um novo reino no mundo. E o seu próprio reino
é o seu próprio reino, e ele tem chamado pessoas do mundo para esse reino. Cada coisa que acontece no mundo tem relevância para ele. Os problemas de hoje devem ser entendidos à luz deste reino. Portanto, não tropecemos quando vemos coisas surpreendentes acontecendo no mundo. Antes, perguntemos: qual é a relevância deste evento para o reino de Deus? Ou, se coisas estranhas têm acontecido a você pessoalmente, não murmure, mas diga: o que Deus está me ensinando através disso. Não precisamos nos tornar confusos e duvidar do amor ou da justiça de Deus. Nós deveríamos julgar cada evento à luz do grande, eterno e glorioso propósito de Deus. E sabe, queridos, eu e você, nós não sabemos os intentos de Deus. Eu e você, nós não compreendemos muitas vezes, mas o fato é, irmãos, que Ele tem um propósito em todas as coisas que acontecem, em absolutamente todas as coisas, desde uma borboleta que voa no céu, até as coisas mais gigantescas, mais medonhas. E queridos, Ele pode usar, inclusive, os males naturais. Ele pode usar inclusive as catástrofes. Ele pode usar inclusive os conflitos políticos. Ele pode usar os nossos sofrimentos para atrair pessoas para o seu reino. Situações essas que talvez hoje eu e você nós não conseguimos compreender. E talvez, irmãos, nós vamos passar a nossa vida inteira sem entender. Mas o fato é que por trás de tudo isso está os intentos e o propósito de Deus. Por exemplo, irmãos, nós olhamos para a China. A China, que hoje é considerada aí a segunda maior economia do mundo, o país mais populoso do planeta, um país de regime fechado, um país comunista. E sabe, queridos, esse país ele é considerado um país, ele é oficialmente um país ateu. Mas de acordo com as próprias autoridades da China, na China existe 3% da população chinesa é considerada cristã. De acordo com alguns órgãos de missões, eles vão afirmar que na China 7% da população ela é considerada cristã. O que seria hoje cerca de um pouco mais de 100 milhões de pessoas. Mas alguns estudos inclusive de institutos missionários vão dizer que no ano de 2030, será 15% de cristãos na China. O que significa que na China, de acordo com esses estudos, só na China haverá 247 milhões de pessoas. Um país onde hoje muitos cristãos, eles sofrem perseguições, onde igrejas são fechadas, onde não há uma liberdade de culto, mas ainda assim, amados irmãos, a igreja, ela floresce, ela se desenvolve naquele país, numa proporção que não acontece mais em nenhum outro lugar. Ao ponto de que em 2030 há uma grande perspectiva de que a China seja, apesar de toda a perseguição, o país mais cristão do mundo. Sabe, queridos, são situações que aqueles cristãos eles estão passando, questões ligadas com perseguição, questões ligadas ali com essa falta de liberdade de culto, que pode gerar ali resultados, consequências perigosas. Mas ainda assim, por trás de tudo isso, Deus ele tem um propósito em todas essas coisas.
Sabe, irmãos, um pastor já falecido, um pastor muito conhecido aqui no nosso país, que marcou uma geração, o pastor Russell Shedd, faleceu há poucos anos atrás. Ele contava uma experiência que ele vivenciou quando ele ainda era um seminarista, se preparando para o ministério. Ele tinha um colega de seminário que estudou com ele na mesma classe. E logo após a conclusão ali do curso no seminário, esse colega, ele tinha um desejo muito grande de fazer missões no meio de uma tribo indígena, aqui na floresta amazônica, uma tribo não alcançada, em algum país aqui da América do Sul. E o fato é, queridos, que essa missão, ela envolvia muitos perigos. E por conta desse grande desafio, esse irmão conhecido do pastor Russell Shedd, que se tornou esse missionário, ele sofreu momentos dramáticos, sofrimentos. E o fato é que, se não me engano, 5 ou 7 anos depois, Russell Shedd, ele se depara com uma foto desse seu colega de seminário que havia seguido nessa empreitada. Ele viu uma foto dele boiando num rio morto. Aí você pensa, por quê? Poxa vida, ele foi lá para poder fazer a obra de Deus. Os desafios eram grandes, mas por que aconteceu tal coisa com ele? Por que ele se deparou com tamanho sofrimento? São situações, queridos, que muitas vezes nós não compreendemos e que às vezes parece não fazer o menor sentido. Mas o fato é que o próprio pastor Russell Shedd, ele conta que cerca de 40 anos depois, numa grande conferência, que parece que foi a última conferência ministrada pelo pastor Billy Graham, lá estava um homem, um indígena, que agora era um pastor, que se converteu na época daquele missionário que foi, naquele desafio, evangelizar aquela tribo indígena. Sabe, irmãos, a princípio nós não compreendemos, mas o fato é que Deus, ele tem um propósito em todas as coisas, em todas as coisas. E é por isso, queridos, que eu e você, nós não podemos nos esquecer de algo muito importante. Eu e você, nós não podemos nos esquecer que o propósito de Deus não está restrito a esta vida, não, mas vai além de uma sepultura para uma vida eterna. Meus irmãos, essa vida é apenas uma antessala, é apenas um preparatório, uma antessala aberta, se abrindo para o grande salão da eternidade de Deus. Meus irmãos, Deus promete vida eterna, e Ele promete essa vida eterna para todos aqueles que se colocam em confiança a Cristo, tendo Ele como seu Senhor e como seu Salvador. E queridos, quando Deus, Ele pede para os seus filhos suportarem os seus sofrimentos terríveis, sofrimentos esses aqui nesta vida, isso só vai ser possível para mim e para você. Isso só vai ser possível para nós na perspectiva de uma alegria e de uma recompensa que estão além desta vida, que extravasa toda compreensão humana, que excede o meu e o seu entendimento. Sabe, queridos, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós enxergamos exatamente essa compreensão. Sabe, nós vemos um homem piedoso, com amor pelo Evangelho, e esse Evangelho, e esse amor, essa devoção ao Evangelho, o levou a suportar os mais terríveis sofrimentos. Pensemos aqui, queridos, um pouco na experiência do apóstolo Paulo.
Foi uma experiência devastadora. Não só por conta de uma tortura física, mas por conta também de um enfraquecimento emocional. Meus irmãos, Paulo ele foi açoitado por crimes que ele não cometeu. 5 vezes diferentes, simplesmente porque ele estava pregando o evangelho. E em cada uma dessas vezes, ele recebeu 26 açoites nas suas costas e 13 açoites no seu peito, açoites esse com chicotes de 3 cordas. A Bíblia nos conta de uma ocasião quando ele estava na cidade de Listra. Paulo ele foi cercado por uma multidão e essa multidão começou a apedrejá-lo. O arrastou para fora e o deixou ali jogado, quase morto. E aí eu fico tentando imaginar essa cena. Eu não sei se você de alguma forma já viu isso na televisão, em alguns países que ainda existe essa prática. Mas eu tento imaginar o que é a aflição de você ser apedrejado. Eu fico imaginando, porque naqueles dias eles não estavam usando aquelas pedrinhas que eu e você nós vemos numa construção civil. Eram pedras de encher a mão. E eu fico me imaginando se eu estivesse numa situação como essa. Se eu estivesse numa situação como essa, talvez a minha oração era para que uma pedra atingisse logo a minha cabeça, para que eu fosse logo nocauteado, para que eu não pudesse me ver naquele desespero. Queridos, que maneira mais difícil, mais horrível de morrer. Mas não somente isso. O corpo de Paulo deve ter ficado ali por conta de tudo aquilo que ele já vivenciou, cheio de cicatrizes, com feridas abertas, sem razão alguma, senão pelo fato dele testemunhar e pregar o evangelho de Cristo. E foi por conta disso, queridos, que defendendo o seu apostolado, lá em Gálatas, no capítulo 6, verso 17, Paulo ele pôde dizer: quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Olha só, eu fiquei tentando imaginar as cicatrizes, os estragos que tudo isso lhe causou no seu físico. E não somente isso, meus irmãos, se você já passou pela triste experiência de você ser preso, nem que fosse por alguns meses, você sabe, querido, que essa experiência tão desagradável do confinamento, você sabe o que tudo isso significa. Mas o apóstolo Paulo, ele foi preso várias vezes por conta da sua fé, e foi preso por longos períodos. E mesmo diante de uma situação tão revoltante como essa, Paulo ele chamou a si mesmo de prisioneiro por Jesus. E Paulo ainda sofreu de outros males. Olha só, os dramas, os sofrimentos desse homem. Paulo sofreu 3 naufrágios lá no mar Mediterrâneo. Você já presenciou isso? Você sabe o que é isso? Em algum momento, nem que fosse numa piscina, você já sentiu essa sensação de se afogar? Queridos, por 3 vezes. E em um desses naufrágios, Paulo ficou à deriva no mar por uma noite e por um dia inteiro antes de ser salvo. Imagine, querido, o terror de você ficar à deriva uma noite inteira, desesperadamente agarrado em algum destroço, lutando contra o seu próprio cansaço para você não se afogar. Esse foi um dos dramas, um dos sofrimentos desse homem. E além de tudo isso, Paulo trabalhava duro, e ele trabalhava por longas horas. E além também de tudo isso, nos seus dramas,
ele soube o que é passar por privações. Eu imagino que houve momentos que o apóstolo Paulo, ele soube o que é passar uma noite com a barriga vazia. Tanto é que ele vai dizer para nós que ele soube viver no muito e num pouco. Ele soube o que é desfrutar de fartura, mas também passar por privações. O que importava para ele é que ele podia todas as coisas, tanto passar por dramas ou por momentos alegres, mas ele podia atravessar todas essas coisas, porque Cristo Jesus era a sua fortaleza, ele dava forças. E ainda, o apóstolo Paulo ainda carregava uma preocupação constante por conta das igrejas que ele havia fundado e também da igreja de Roma, porque elas sofriam um constante perigo de divisão por conta das heresias que minavam e brotavam, ameaçavam essas igrejas. Mas, queridos, mesmo no meio desse caldeirão de sofrimento, mesmo no meio de todos esses dramas, mesmo no meio de tantas adversidades, lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 4 a 5, Paulo ele vai dizer: na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Essas vigílias aqui, algumas traduções vai dizer para nós que se tratava ali de noites em claro, e nos jejuns, talvez aqui situações onde ele não tinha ali o que lhe servir ali como mantimento. Paulo, ele suportou tudo isso sem amargura, sem amargura. Olha o que ele vai dizer um pouco mais adiante, no verso 9 a 10. Eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Olha só, ele enxergava o evangelho que ele pregava como uma dádiva que era muito maior e melhor do que as riquezas da terra. E ele ainda completa dizendo: não tendo, nada tendo, mas possuindo tudo. Meus irmãos, você consegue compreender aqui, captar a mentalidade desse homem? No meio de tantos problemas, no meio de tantos dramas, no meio de tantos sofrimentos, ele é capaz de olhar para si mesmo, olhar para a sua situação, olhar para a sua circunstância e reconhecer que de fato ele não tinha nada, mas por conta do evangelho que ele abraçou em Cristo Jesus, evangelho esse que foi estendido a ele pela graça de Deus, ele pôde dizer que apesar de não ter nada, terrenamente falando, ele tem tudo. Que maravilha! Queridos, por que Paulo ele suportou tudo isso? Paulo suportou tudo isso porque valia a pena. Paulo suportou tudo isso porque ele entendeu que a vida é apenas, queridos, uma antecâmara para a eternidade. Por quê? Porque ele almejava o seu encontro com Cristo. E é por isso que ele pôde dizer, conforme nós lemos no início, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.
Amados irmãos, mesmo diante de tantos sofrimentos, mesmo diante de tamanho histórico de dor e de perseguição, Ele pôde chamar os seus sofrimentos de leves e passageiros. Sabe por quê, queridos? Porque Paulo, ele viveu na perspectiva da eternidade. Ele entendeu, queridos, que a nossa vida, essa vida nossa, que é uma vida finita, não é nada se comparada com a vida eterna que nós ainda vamos viver. Meus irmãos, entenda uma coisa: quanto mais nós vivermos na eternidade, menos impacto os nossos sofrimentos, os nossos dramas terão sobre nós. Só que a grande verdade é que o sofrimento muitas vezes ele é tão intratável, porque nós não vivemos nessa perspectiva, na perspectiva da eternidade. Nós tomamos as palavras de Paulo, mas nós trocamos elas, nós invertemos um pouco. Nós dizemos que nós nos atentamos para as coisas que são vistas, e não nas coisas que não são vistas. Porque a grande questão é que muitas vezes o nosso coração ele está mais voltado, os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, eles se voltam somente para o aqui e para o agora. Sabe, queridos, nós vivemos uma geração de cristãos, que muitos, obviamente que não são todos, mas uma grande parcela desses cristãos, eles se esqueceram que existe algo no porvir. Nós nos esquecemos completamente disso. E a nossa vida se limita somente no aqui e no agora. E por conta, queridos, dessa mentalidade, muitas vezes, nós tomamos emprestado aquele discurso antigo, de um antigo, uma propaganda antiga de cigarros que dizia: você passa uma vez só pela vida, então agarre-se àquilo que satisfaz o seu prazer. E por conta disso, junto com todos aqueles que não conhecem, não têm uma experiência real com Cristo, nós vivemos numa corrida desenfreada atrás das coisas desse mundo, simplesmente para saciar os nossos prazeres. E queridos, porque nós vivemos num plano tão terreno, tão temporal, tão momentâneo, os sofrimentos aqui deste mundo são capazes de nos causar danos tão agudos e tão profundos. E é assim que nós vivemos. Nós vivemos com uma visão tão superficial, tão egoísta da vida. E por conta disso não é de se espantar que nós não possamos entender como Deus poderia permitir em nós o sofrimento. Afinal de contas, o sofrimento ele não contribui para o nosso prazer. Se a nossa vida ela tem como objetivo somente a felicidade nela mesma, uma corrida em busca de prazer, como eu e você, nós podemos encontrar algum significado, algum propósito no sofrimento? E a verdade é que mesmo sendo cristãos, nós, queridos, nós absorvemos essa atitude tão mundana. Sabe, queridos, as pressões, os afazeres da vida, eles são tão urgentes, que nós nos esquecemos de erguer os nossos olhos para além do horizonte desta vida. Nós nos esquecemos de olhar para a vida eterna que nos espera.
E meus irmãos, quando eu e você nós nos lembramos que a vida não termina na sepultura e que lá no céu, Deus, conforme Ele nos diz lá em Apocalipse, no capítulo 21, verso 4, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, queridos, o problema do sofrimento, ele não vai parecer tão severo para mim, para você. Mas enquanto nós permanecermos com os nossos olhos voltados somente aqui, para esse mundo, queridos irmãos, nós vamos sofrer como aquelas pessoas que ainda não encontraram uma razão, um fundamento para a vida. Eu e você, nós passamos sim por dificuldades. Eu e você, nós passamos sim por dramas. Eu e você, nós temos uma convicção da vida por vir. Não é de maneira nenhuma querer minimizar o drama, o aperto, o estrangulamento que muitas vezes nós sentimos aqui. Mas nós encontramos um propósito. E nós encontramos um conforto e saber que tudo isso, como o apóstolo Paulo ele pôde dizer, é momentâneo se comparado com a glória que está, com o peso da glória que está em Cristo Jesus. Amados irmãos, e é interessante porque quando nós lemos, é que eu estou encerrando, quando nós lemos esse versículo inicial, Paulo ele faz isso, ele usa palavras que nos lembram uma balança. Porque de um lado ele coloca ali os nossos sofrimentos, de um lado ele coloca ali os nossos dramas, ele coloca ali os nossos problemas, os problemas da vida, e do outro lado ele coloca a glória que Deus dará para os seus filhos, lá no céu. E meus irmãos, o peso da glória, esse peso ele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não tem nem comparação com os sofrimentos que nós suportamos aqui neste mundo. E é por isso que o apóstolo Paulo chamou os seus sofrimentos de leves e momentâneas tribulações. Por quê? Porque Paulo não estava insensível, não, aos apuros que sofremos, é claro que não. Inclusive, ele mesmo passou por isso, sentiu isso na sua própria pele. Mas queridos, ele viu que os sofrimentos, por mais grandes, por mais enormes que eles sejam, na verdade eles são uma gota diante desse grande oceano de alegria e de glória que Deus dará para aqueles que confiam nele. Meus irmãos, portanto, a grande questão é, eu e você, nós conhecermos a Deus. Tudo se resume, nós conhecermos a Deus, termos nossos olhos voltados para Ele. Não importa se os seus sofrimentos são terríveis demais, não importa se os seus dramas, se a sua dor, ela é grande demais. Se você conhece a Deus e se você pode olhar para Ele, e se você pode depositar a sua esperança naquilo que está reservado para você com Ele, ainda assim, você pode dizer com toda convicção, e com toda a verdade, aquela música, aquele corinho, que talvez você aprendeu lá quando você era uma criancinha, na escolinha dominical, aquela musiquinha que diz: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, contente estou, feliz eu vou, porque Deus, Ele é bom para mim. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós não olhamos para as coisas deste mundo,
mas nós olhamos para aquilo que está por vir, que está prometido para nós em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, eu pergunto para você nessa noite aonde está o teu coração? Aonde estão os teus olhos? Por que que esses sofrimentos que tanto lhe machucam, por que que esses sofrimentos, eles causam tamanha dor em você? Sabe, queridos, existem sofrimentos que, na verdade, se nós olharmos para o alto, nós vamos perceber que eles não são nada. Mas existem sofrimentos, sim, que esses sofrimentos, eles nos apertam, nos sufoca. Queridos, às vezes nós passamos por dramas aqui neste mundo que, meu Deus. Mas nós encontramos um conforto quando nós entendemos que tudo aqui é passageiro, é momentâneo, é temporal, mas que um dia nós estaremos com Ele, e naquele lugar não haverá sofrimento. Naquele lugar Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não terá um ponto final, não haverá despedida, não haverá acabou, mas nós desfrutaremos da presença dEle por toda a eternidade, para todo sempre. Queridos, que em meio aos seus dramas e em meio aos seus sofrimentos, que você possa olhar para a promessa de Cristo Jesus e o seu coração encontrar conforto e uma garantia nessa âncora, nessa promessa de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você neste momento. Bondoso Deus, é que nós nos encontramos, Senhor. Nesse momento onde nós podemos, ó Pai, refletir um pouco na Tua palavra. Meu Deus, e diante disso nós suplicamos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, aplique a Tua palavra nos nossos corações. A Tua palavra, Senhor, chegou aos ouvidos dessas pessoas que estão nos acompanhando, mas somente o Senhor pode pegar essa palavra e penetrá-la nos nossos corações, nos conduzindo a um entendimento real, profundo, genuíno. Um entendimento esse que gera uma mudança de vida, de comportamento, de mentalidade, Senhor. Deus, trabalha no nosso ser, trabalha no nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos anseios, para que, meu Deus, mesmo em meio aos sofrimentos dessa vida, Deus, que nós possamos encontrar um refrigério para nossa alma na pessoa de Cristo Jesus, nas promessas e promessas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Deus, no fato de que a nossa vida aqui neste mundo, ela é passageira, Senhor, mas que um dia nós estaremos com o Senhor para todo sempre, num lugar e de uma forma que os nossos olhos, a nossa mente, o nosso entendimento não pode processar, Senhor. Deus, às vezes, mesmo com os efeitos do pecado, nós nos deparamos com a sua criação e nós nos encantamos com ela. Como é bela, como é maravilhosa, como é estrondosa, Senhor. Mas nós podemos pensar na tua criação restaurada e como será desfrutar de tudo isso, e principalmente na companhia de Cristo Jesus, num lugar onde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá choro, não haverá tragédias, não haverá calamidades, não haverá, Senhor, derramamento de sangue, não haverá corrupção, não haverá dramas políticos, não haverá guerras e tantas outras coisas mais, doenças, enfermidades que nos assolam e que nos perturbam, Senhor. Mas naquele lugar nós desfrutaremos da Tua presença e o Senhor será a nossa plenitude. Deus, que alegria será, Deus, que grande gozo será quando esse dia chegar e nós estaremos com o Senhor para todo sempre.
Guarda o nosso coração, Senhor, mesmo em meio aos dramas, para que nós possamos estar voltados para o Senhor e esperando confiantemente esse dia, o dia que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Seja com os nossos irmãos, seja sobre a vida de cada um, Senhor. Oh Deus, o Senhor é aquele que conhece os nossos corações. Mas Deus, a Tua palavra foi ministrada nesta noite, Senhor. Abre os nossos olhos para enxergar aquilo que nós precisamos ver. É o que nós te pedimos, Senhor. E oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, e se assim o Senhor nos permitir, nós teremos um novo encontro aqui na próxima semana. Como você já recebeu, aí nós tentamos aí compartilhar com todos os irmãos pelo WhatsApp e também na página da igreja. Na quarta-feira, dia 17 da semana passada, nós recebemos uma notícia por parte da Secretaria Municipal de Saúde, onde uma terceira etapa aí de reabertura dos estabelecimentos aconteceria aqui na nossa cidade de Paulínia, o que incluiria shopping centers e inclusive igrejas, templos religiosos. Mas, queridos, mesmo diante dessa abertura, nós achamos por bem, nós juntamente com os presbíteros aqui da nossa igreja, após um período de conversa, de oração, foi unânime a decisão de que não seria coerente nós estarmos retornando nesse exato momento. Então, por conta disso, nós ainda vamos esperar um pouco mais, nós vamos aguardar um pouco mais, nós vamos continuar orando ao Senhor e no momento oportuno nós estaremos retomando os nossos cultos. Lembrando também, queridos, que se você parar para analisar, há pouco tempo atrás, quando nós começamos a ouvir essa questão de Covid, coronavírus e tudo mais, era uma coisa muito distante para nós, era uma coisa que de repente aconteceria só lá nos Cafundó de Judas. Mas aí foi passando os dias, foi passando as semanas, foi passando os meses, e a gente vai percebendo que essa questão ligada com o coronavírus vai ganhando um rosto, E agora a gente percebe que colegas, conhecidos, pessoas próximas de nós, vai sendo acometido por esse drama, nós temos aí contato inclusive de familiares, de irmãos aqui da nossa igreja mesmo, conhecidos nossos, que foram constatados aí com esse vírus. E a gente olha para os números aqui da nossa cidade, nós vemos aí que os números eles estão altos, não teve nenhuma diminuição. Então, por conta de tudo isso, queridos, por mais que eu e você nós gostaríamos muito, e eu como pastor dessa igreja, meu Deus, olha, quão é difícil ter que pregar olhando para um aparelho, queridos. Ainda bem que a gente tem algumas pessoas aqui junto, que fazem parte do louvor, que não deixam ficar aqui num momento solitário, fazem companhia. Mas como é difícil nós estarmos numa noite como essa, nesse salão tão vazio, parece que não é a mesma coisa. Mas, amados irmãos, nós entendemos que é por uma boa razão, é uma questão de prudência, é uma questão de bom senso, e por conta disso nós vamos aguardar um pouco mais, e no tempo oportuno, nós estaremos aí retomando. Lembre-se também que quando a nossa igreja, nós cancelamos o nosso primeiro culto por conta dessa questão, não havia ainda nenhum decreto municipal, nem mesmo estadual, bloqueando as igrejas. Nós não tivemos aquele culto, porque nós achamos que seria o mais correto para aquele momento. E isso significa, queridos, que nós não precisamos desse decreto para dizer que nós realmente precisamos abrir. É uma questão de bom senso, é uma questão de cuidado, visando aí ao cuidado dos nossos irmãos, um amor ao próximo, e por conta disso, nós não estaremos retomando as nossas atividades aqui de imediato. Mas continue aí vivendo a sua vida com Deus, continue, queridos, vivendo aí o seu tempo de devoção ao Senhor, continue com as suas orações, continue com as suas leituras, e nós continuamos como igreja. Sabe, embora nós não estamos dentro de um espaço físico,
mas nós continuamos como igreja. Nós estamos separados geograficamente, mas graças a Deus nós podemos usar de ferramentas para nós estarmos juntos em Cristo Jesus. Portanto, que nós possamos seguir nessa, nos ajudando mutuamente, e a nossa oração é que tudo isso seja abreviado para que nós possamos estar juntos fisicamente novamente. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê uma semana abençoada na presença dEle. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Te servirei.